Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio do BrasaCast, o podcast da IMW Suruí. Hoje aqui com a presença ilustre dessa grande pregadora, apóstola, missionária, brincadeira, mas dessa pessoa incrível que está aqui com a gente hoje, que é a Cíntia Azevedo. Cíntia, dá um oi pro pessoal aí. Boa tarde, graça e paz, é um prazer estar aqui, a gente tem gerado isso já há algum tempo e eu creio que vai ser um tempo de muita qualidade. Exatamente. Cíntia, se apresenta pro pessoal aí, como é que é a sua trajetória no Evangelho, de maneira rápida, né? Porque testemunho da Cíntia vai no Retiro ouvir, porque a gente já tá enjoado. Eu sou Cíntia Azevedo, há 22 anos da minha vida eu congrego na Igreja Metodista Wesleyana em Suruí. Apesar da Igreja Metodista Wesleyana ser uma igreja itinerante, eu sou ovelha de um pastor só, né? Natanael Lima, a vida inteira, e eu tenho aí andado em busca de Jesus. Jesus é o meu lugar. Amém, é isso. Jesus é o nosso lugar. E, Cíntia, uma coisa que a gente estava até conversando aqui na pré-gravação é que muito se fala sobre essa sua jornada de consagração, né? Que parece que é um tempo que virou uma chave na sua vida, é um tempo novo na sua vida. Primeiro eu queria saber como que isso se startou em você, porque assim, a gente na realidade do Evangelho, né, que frequenta a igreja durante muito tempo, é difícil a gente ver uma consagração tão radical quanto a sua, né? Onde se startou isso, de fato? Então, eu venho de uma família muito religiosa. Eles eram muito religiosos, apesar de eu não ser evangélica. E aí, quando eu encontrei a Igreja Metodista Wesleyana, me pareceu um evangelho mais leve, né? Não tinha tanta doutrina. E eu me apaixono pela igreja. Eu sempre falo isso, né? Antes de me apaixonar por Jesus, eu me apaixonei pela igreja por conta do acolhimento da igreja. E esse ambiente mudou toda a minha vida, toda a minha história. Mas quando no ano passado, a juventude da igreja, o Start, começou a ir para São Paulo, para a igreja da cidade, se inspirar e trazendo tantos testemunhos a respeito de tudo que tinham visto e ouvido naquele lugar, eu comecei a pensar o que faz com que Jesus se manifeste de forma tão poderosa em alguns lugares. E eu falei, eu quero estar onde ele está. É nesse lugar que eu quero fazer morada. A gente se pergunta muito sobre isso. Por que tá fazendo lá e não tá fazendo aqui? O que eles estão fazendo de diferente que lá acontece e aqui não acontece? Será que a gente tá faltando em alguma coisa? Seria isso? Então, aí vocês vêm muito carregados dessa unção e a gente pode experimentar aqui, né, na nossa igreja local, esse poder, essa graça e essa unção. E aí teve o retiro dos pré-adolescentes e justamente na ministração do Espírito Santo, quando houve aquela explosão de graça e poder, eu não estava, porque eu tinha uma agenda. E eu fiquei muito frustrada, sabe? Jesus veio e eu não estava lá. Jesus esteve aqui e eu perdi essa oportunidade. Quando chegou no culto de domingo, a Josi falou assim, você precisa experimentar tudo que Deus fez no final desse retiro. Uau. E aí vieram assim, os 20 pré-adolescentes orarem por mim. Quando eles colocaram a mão em mim, eu senti uma presença de Deus que eu nunca havia sentido na minha vida. E eu pensei, vou cair. E 10, 11 anos, eles não têm como me segurar. Mas deixei acontecer. Deixa cair, eles afofam qualquer coisa. E uma criança falava no meu ouvido assim, tia, tem mais, não segura, tem mais. E era alguma coisa, Lucas, muito, acredito eu, parecido com o que Jesus prometeu para a mulher samaritana. Do teu interior fluirão, não vinha de fora. Era de dentro, e era uma dor no alto ventre, era alguma coisa que precisava sair, que precisava crescer, a ponto de dar medo. E eu não queria que aquilo acabasse. E alguém vem tentar me levantar, e eu falo, não, eu quero ficar aqui. Eu estava consciente, eu quero ficar aqui. E era uma presença muito forte. Naquele dia eu saí do culto e eu disse para o Senhor que eu queria viver nesse ambiente. Não mais de um Jesus histórico, mas de um Jesus presente, de um Jesus palpável, de um Jesus que quando está no ambiente, você percebe que ele realmente está no ambiente. E aí começaram, né, outras experiências com o livro do Fabiano Ribeiro e outras questões. Existe uma fome que ela nasce através da experiência que a gente vive com Deus, né? Eu creio muito, e hoje, no dia que a gente está gravando, né, o dia da vigília do Start, e eu fui convidado para pregar lá, e a palavra que veio ao meu coração foi de que o contato com a glória precisa gerar em nós uma transformação. Sim. Porque, assim, a gente experimenta o poder de Deus, a gente experimenta o avivamento, mas o avivamento ele precisa apontar para uma reforma.
E essa reforma não é somente na sociedade, mas ela precisa começar dentro de mim. E sabe, quando a gente experimenta a presença, é um desejo pela presença. É um desejo focado na presença de Deus. E daí você, na sua história, entrou num voto bem radical, né? Então, quando eu levanto desse ambiente de ministração dos pré-adolescentes, eu levanto realmente faminta. Eu queria Jesus. Não dava mais para chegar num culto e, pô, o culto foi legal. Não dava mais para ir para uma devocional e achar assim, pô, foi legal, essa palavra falou comigo. Deus começou a revelar o meu coração para mim. E aí eu comecei a olhar as coisas de uma maneira diferente. Eu vejo pessoas que quando pegam um microfone, um violão, atraem uma presença, uma graça e uma unção, eu dizer, tem alguma coisa nisso aí. Pega um microfone, ministra uma palavra e você fala, tem alguma coisa, porque o céu vem, o céu responde, e eu quero isso. E aí, quando eu decido isso no meu coração, eu decidi entregar. Eu sei que Jesus não precisava, mas eu quis entregar algo. E aí foi quando eu li o livro do Fabiano Ribeiro e eu decidi andar 40 dias descalço. E para mim isso foi terrível, porque eu peguei janeiro, choveu todos os dias de janeiro, o centro de São Gonçalo com chuva, eu tive que ir em vários lugares, resolver um monte de coisa descalço. Eu conheço a tia Cíntia, assim, desde que eu sou criança. Ela chega na tua casa, essa mulher pega uma vassoura e começa a varrer a sua casa. Porque eu não quero ter pedra de areia na casa, gente. É uma sensibilidade nos pés, assim. E aí eu quis andar descalço. Só que eu também estava encantada com o meu cabelo. Eu falei, eu vou fazer um voto de 1 ano de cabeça raspada. E aí começa todo mundo, né? Pra que isso? Por que disso? Não tem necessidade disso. Não tem a ver com nada externo, tem a ver com algo interno. Eu precisava entregar alguma coisa que me custasse ao Senhor. E aí eu fui com essa expectativa realmente desse ambiente de unção, de quando pegasse o microfone, Deus viesse com força, igual nós temos experimentado. Exatamente. Esse é um problema de quem começa a buscar a presença. A gente tem um vício no altar. No altar. A gente começa a buscar a presença para poder externalizar no altar. Sim. E parece que a gente começa a fazer como se fosse uma compra e venda, sabe? Eu tô entregando isso, Deus, então quando eu subir... Responde com fogo, né? Exatamente. E aí, numa dessas devocionais, Deus falou comigo que eu precisava ter zelo pela unção. Pensa. Não tinha a ver com o outro, tinha a ver comigo. E aí não tinha mais a ver com o altar, tinha a ver com o quarto, tinha a ver com a mesa, tinha a ver com restauração. Um tempo que eu achei que a gente ia explodir pra fora, Deus começa a revelar o meu coração pra mim. E Lucas, a princípio foi assustador, mas eu não quero estar em outro lugar. De dormir e acordar ouvindo Jesus dizendo assim, vamos ficar junto um pouquinho? E você olhar 3 horas da manhã e 6 eu preciso estar de pé para botar as crianças na escola. Mas um tempo que você não quer que acabe, que passe, porque Deus começa a revelar o seu coração para você. E você começa a ver um Jesus encarnado, não é mais um Jesus histórico, não é mais uma presença, é uma pessoa, não é mais um movimento, é alguém que anda, que tem toque, que tem cheiro, que tá vivo, que ressuscitou. É isso, tio, porque o fato dos 40 minutos de domingo acontecerem não significa que a presença de Jesus ela tá resumida nos 40 minutos de domingo. Ela tá presente de segunda a domingo. Mas quando a gente escolhe buscar essa presença, é no domingo. E aí ela acaba se resumindo, esse Cristo só é vivo no domingo, quando na verdade ele está disponível para que a gente experimente ele a todo momento. E aí só cortando parte do seu testemunho, né? Depois que a tia Cíntia ela veio e pregou, e pra mim é tia Cíntia, tá, gente? Pra vocês pode ser o que for. Mas depois que a tia Cíntia veio falar pra gente sobre essa questão do zelo pela presença de Deus, e a gente já tava numa jornada de busca intensa, cara, eu comecei a perceber Jesus presente em todo homem. Tudo. Porque ele está, e a presença dele é real, cara. Não é uma parada que a gente fala de boca pra fora. E quando a gente começa a experimentar essa presença, ela fica tão gostosa que a gente perde a noção do tempo. Hoje eu fiz um propósito com Deus, eu falei assim, Deus, eu vou te buscar sem meu celular. Eu vou desligar ele e vou te buscar. Eu acordei, botei pra despertar o celular, era 7h30 da manhã. E eu comecei a orar, eu comecei a ler, eu comecei a falar com Deus, eu comecei a escrever carta de amor pra Deus. E quando eu falei, cara, acho que eu já tô aqui, já deve ter 1 hora, umas 2 horas.
Quando eu olhei era meio-dia. Nossa. Eu fiquei 7h30, meio-dia, experimentando a presença. E não sentiu o tempo passar. E você não sente o tempo passar, sabe por quê? Eu acho que nesse momento, Cíntia, a gente começa a tocar a eternidade na Terra. E na eternidade o tempo não é linear. Ele já foi, já voltou, já aconteceu, né? Verdade. E há 12 anos, né, ministrando libertação e ministrando cura interior e ministrando retiro e ministrando outras coisas, eu descobri nesses 6 meses de 2023 que Jesus é suficiente. A gente fica buscando fórmulas para que as pessoas sejam curadas, formas para que as pessoas sejam libertas, formas para que as pessoas se convertam, eventos para que as pessoas venham. E quando você tem Jesus, é muito natural. A multidão te acompanha porque tem Jesus. Pensa que eu estou sendo abordada porque as pessoas querem saber por que eu estou careca. E aí é uma oportunidade de falar dos experimentos com Jesus. Eu não preciso estar em nenhum outro lugar. E Jesus é esse lugar de vida mesmo, sabe? Aquela experiência com os pré-adolescentes no culto foi Jesus dizendo assim, tem mais. E eu sempre falei isso na minha casa, né? Que Jesus era uma fonte insaciável, inesgotável, então nós precisávamos ser insaciáveis. Só que parece que a gente se sacia com muito pouco. Exatamente. Questão realmente... Algumas experiências curtas, né? E o que você falou sobre a oportunidade de falar para pessoas, sabe? Eu creio muito nisso. Que não merece o altar que ainda não encontrou as ruas. Não dá para eu chegar no altar para poder falar das palavras que Deus tem entregado para mim se eu ainda não encontrei lugar para falar isso no meu convívio. Porque o chamado de Cristo não é pro altar. O chamado de Cristo é... Ele pode culminar no altar, mas ele não é no altar. Exatamente. E eu vou te falar que assim, eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia. Caramba. 23 anos de evangelho, eu encontrei uma pessoa que eu não conhecia. Porque assim, a gente conhece a bondade de Jesus, nós conhecemos os atos dele, os feitos, a gente fala e canta canções a respeito de Jesus, mas experimentar Jesus é bem diferente. Experimentar Jesus te faz outra pessoa. Eu acho que o experimento de Jesus que gera esse novo nascimento. Jesus é muito maior do que qualquer coisa que a gente tem falado a respeito dele. Viver a Jesus é muito intenso, é muito maior. Sim. Isso faz a gente repensar até mesmo a nossa própria conversão, né? Tudo. Se isso aconteceu com você, você pensa e fala assim, cara, será que eu poderia ter experimentado isso antes, mas o meu nível de entrega naquele momento não era adequado para experimentar o que eu estava para viver, né? Eu acho que o tempo, né? Talvez lá atrás eu fosse estragar isso, porque eu ia transformar em ministério. Meu Deus. Cara, e a imaturidade junto com a unção, ela não é uma boa combinação, né? A unção, o tamanho da unção que você recebe tem a ver com o tamanho da responsabilidade também. Que você Sim. Eu ia transformar em ministério e tudo que eu vivesse eu ia levar para o altar, né? Eu sempre fiz muito isso. Todos os experimentos eu levava para o altar. E Jesus não é para ser levado para o altar, Jesus é para ser levado para pessoas. Exatamente. E aí isso gera um ciclo vicioso. Sim. E aí isso talvez, para você que está assistindo, pode estar tocando a sua vida, você que é ministro de louvor, você que exerce qualquer cargo de liderança, que toda a experiência que você vive, ela culmina no seu ministério, no seu chamado, no que você faz e serve dentro da sua igreja. Sabe? Isso é para culminar lá também. Mas o nosso foco precisa ser intimidade com Deus. Intimidade com Deus. Porque o dia que você não tiver, você aprende a fazer e você dá aquilo que você não tem. Isso que é difícil. Isso é complicado. Uma unção ensaiada. Uma unção ensaiada, uma canção espontânea, ensaiado, que não acaba não sendo espontâneo. O espontâneo é espontâneo. Um espontâneo que não é espontâneo. Uma pregação que você ouviu e pegou daqui, pegou dali, pegou de lá e você foi lá e entregou. E Deus tem algo novo sempre, todo dia. Algo novo e específico para cada um, sabe? Até mesmo no seu jeito de falar. Sabe, a tia Cíntia tem um jeito de falar, eu tenho um jeito de falar, e não adianta você copiar a maneira que o outro fala, a maneira que o outro se expressa, porque o que Jesus tem é específico para cada um. Mas uma pergunta, tia Cíntia, que fazem muito pra gente, e eu gostaria de você respondesse essa pergunta, que é, pra que tudo isso? Pra que jejuar tanto? Pra que fazer votos? Pra que tudo isso se Deus não te pediu? Então, quando eu comecei os votos, foi algo muito meu, né? E eu fiquei usando vestidos longos por conta, para não aparecer descalça em alguns ambientes, né? Para as pessoas não verem que eu estava descalça. Porém, a cabeça não dá para esconder, né, Lucas? E aí algumas pessoas começaram a me abordar acreditando que eu estava doente. Meu Deus.
E eu disse que eu não estava doente, que eu havia feito um voto. E todo mundo pergunta a mesma coisa. Mas para quê? Jesus não já pagou tudo que tinha que ser pago na cruz do Calvário? O sacrifício de Cristo não é válido? E outra vertente é, você quer comprar um carro? Você tá achando que é uma troca, uma barganha. Porque quando a gente fala de voto, o pessoal acha, não, você tá entregando muito porque você quer receber muito, né? Então, já esteve apaixonado? É isso. É isso. Quando você tá apaixonado, cada um tem uma linguagem de amor. E a minha linguagem de amor é serviço. E a minha linguagem de amor também é presente. E eu me apaixonei mesmo. Esse cara que entrou no meu quarto na madrugada desse retiro, eu não conhecia, Lucas. Eu não conhecia. Se você for alguns meses atrás, em maio, eu preguei no Jordão e eu falei sobre um sonho que eu havia tido. E nesse sonho tinha um ancião dentro de uma sala que parecia um gabinete pastoral. Chegava um jovem e logo depois chegava uma outra pessoa. E eu entendi que eu estava diante da Trindade, mas eu não ficava à vontade junto do ancião. Com o jovem eu me relacionei muito bem, mas quando chegava a terceira pessoa, eu fiquei muito à vontade e eu entendi que era o Espírito Santo. Eu era apaixonada por Jesus, eu já amava Jesus, mas eu nunca me relacionei. Eu amava as histórias a respeito de Jesus, mas eu nunca tinha encontrado com a pessoa de Jesus. E a pessoa de Jesus, ele chega em mim nesse tempo de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Pra que tudo isso? Eu tô apaixonada. Uma pessoa apaixonada quer entregar. Uma pessoa apaixonada quer dar presente. Uma pessoa apaixonada quer estar perto. Eu quero estar onde ele está. Eu não quero mais correr o risco de acontecer o final de um retiro, eu não estar. E ficar frustrada porque ele veio e eu não estava. Eu quero que ele esteja comigo em qualquer outro ambiente que eu vá. Quantas vezes eu fui para uma igreja, preguei, quando eu saí do altar, eu saí frustrada, que parecia que nada tinha acontecido. A impressão de que ele não estava, porque eu não o tinha levado. Meu Deus. Então eu quero estar com ele. Se vai ser para o altar, se vai ser para as ruas, se vai ser para a mesa, se vai ser para um bate-papo, igual tem acontecido nesse tempo, eu quero que ele esteja. Eu quero Jesus. Outro dia, lá em casa ainda brigaram assim, mas você acha que você está morrendo? Eu falei, não acho que eu esteja morrendo, não. Eu acho que agora eu encontrei vida. Caramba. Porque a gente tem essa impressão de que só vai ver Deus depois da morte. Não, eu acho que eu encontrei vida. A gente começa a ver ele a partir algo que o Hermínio até fala, eu acho isso muito poderoso, é que quando a gente vai pro secreto, a gente não vai para receber algo dele, mas para ser visto por ele, né? E quando a gente encontra essa presença onde a gente é visto por ele no secreto, a gente não tem mais uma dependência de uma aprovação do povo. Sim, porque a gente corre o risco de começar a fazer muitas coisas, muitos movimentos, e a gente destrói a nossa intimidade com Deus, sabe? Algumas coisas são simples, mas aí eu falando mesmo do meu coração do Lucas, né? Como, por exemplo, o seu momento de devocional, ele é um momento de extrema intimidade com Deus. Sim. E a gente vê esse momento sendo transformado agora em um momento de propagação de olha como eu leio, olha como eu busco. A selfie, a foto e tal. Não, isso aqui... E aí, sabe... às vezes está escondido isso em um sentimento profundo, né? E por isso a necessidade de se conhecer com Deus. Às vezes a pessoa fala, não, pô, eu quero incentivar outras pessoas a ler. Mas no íntimo, no âmago do seu coração, ela sabe que o desejo é de autopromoção. Esse é o perigo de quem busca o Senhor. Muito. Por quê? Em janeiro, quando eu vou para esse ambiente, realmente querendo entender como que algumas pessoas atraem essa unção a ponto de mudar o ambiente, a ponto de você perceber a atmosfera espiritual no ambiente, né? E aí, numa madrugada, Jesus pergunta assim pra mim no quarto, Cíntia, o que você mais ama? Eu falei pra Deus assim, eu queria te entregar alguma coisa que me custasse, porque andar descalço acabou sendo tranquilo durante 40 dias, acabou, graças a Deus, eu me acostumei. O cabelo virou estilo, mas eu queria te entregar alguma coisa que me custasse. Aí o Clebinho tava do lado, assim, regalou o olho, tipo... Que oração perigosa, né? Vai me entregar o Clebinho. Que oração perigosa. E eu falei, não, eu quero entregar alguma coisa que me custe. E Jesus perguntou assim pra mim, Cíntia, o que você mais ama na vida? Eu não respondi a presença, eu respondi o altar. Quando eu respondi o altar, Lucas, eu fiquei com tanta vergonha. Porque a gente que tá nesse ambiente, pregando de manhã, pregando à tarde, pregando à noite, você se apaixona pelo altar e não tem problema ser apaixonado por altar. O problema é ser apaixonado pelo altar sem a presença. Meu Deus.
E aí eu falei, Deus, vou te entregar o altar. 365 dias. Esse monte de compromisso que você sabe que a igreja tem. Vou te entregar 365 dias. Aí as pessoas me acharam mais louca do que quando eu raspei a cabeça quando andei descalça. Você não pode ficar fora do altar. Eu não posso andar sem a presença. Porque na realidade eu descobri essa semana, em uma das orações da madrugada, que hoje eu tô muito mais no altar do que quando eu tava lá em cima pregando. Meu Deus. Porque agora eu tô aqui prostrada no altar. Isso vai virar forte. Buscando a presença. Hoje eu tô muito mais no altar do que eu estava antes. Hoje eu tô no altar pra não deixar esse fogo apagar. Hoje eu tô no altar por causa da presença que esse altar traz. Hoje eu tô no altar com os meus medos. Hoje eu tô no altar com as minhas inseguranças. Hoje eu tô no altar com a minha fé. Hoje eu tô no altar com as minhas experiências. Mas eu encontro Jesus nesse altar. Não é um cumprimento de uma agenda. E aí você ter que explicar isso é muito cansativo. Porque as pessoas estão acostumadas a esse ambiente de serviço, de dar, de troca, de ministração, de holofote. E é justamente o que você falou anteriormente. É um ambiente que só eu e Deus. Não cabe o celular, não cabe as fotos, não cabe algumas coisas serem nem... Intimidade, cara, é uma relação assim... Nem intimidade. A intimidade não se explica, né, cara? Não. E ela é a dois. Exato. Se entrar mais pessoas nesse ambiente, virou orgia. Ambiente de intimidade é a dois. É verdade, é verdade. E eu acho que é interessante isso que você falou, Tia Cíntia, porque quando a gente olha a métrica das pessoas que frequentam uma igreja, não vou falar nem dos cristãos, dos evangélicos, mas das pessoas que frequentam a igreja, é uma métrica que está muito baixa. O nosso padrão de cristão está muito baixo. Nosso padrão de referência de pessoas que a gente tem à nossa volta está muito baixo. Então, às vezes, uma pessoa que faz um jejum uma vez por semana, ela já se destaca muito. E isso precisa mudar na nossa cabeça. A nossa métrica de crescimento não pode ser quem está à nossa volta. A nossa métrica de crescimento é Cristo. Sim. Porque o padrão é Cristo. O padrão de entrega é Cristo Jesus. Eu falo isso muito para as pessoas. Teve algumas vezes que eu fiz alguns jejuns um pouco mais prolongados. E eu falava assim, a pessoa fala assim, nossa, você vai aguentar isso tudo? Falei, cara, Jesus ficou 40 dias. E eles olham para Jesus com uma distância. Mas ele é Jesus, né? Gente, Jesus era homem. Ele não deixou de ser homem. Ele passou 40 dias de fome. E aí, mais interessante que Jesus é o próprio Moisés, que ficou 40 dias sem comer nem beber. Então, qual o seu padrão hoje de crente? Qual o seu padrão hoje de cristão? Foi uma das minhas preocupações quando eu decidi fazer esses votos, é de não parecer autossuficiente, mais crente do que o outro. Porque não tinha nada a ver com o outro. E as pessoas colocam a gente nesse lugar, né? Nossa, você jejua o dia inteiro? Nossa, você faz jejum 3 vezes na semana, como se você fosse mais crente do que o outro. Vamos ser sinceros, Cíntia. O nosso ego é uma arma voraz. Sim, Porque essas palavras, apesar da gente querer se abster delas, Satanás usa pessoas para te elogiar mesmo. Sim. A gente... Por isso que nesse ambiente Deus revela o seu coração para você. É isso. Se eu tô no altar nesse tempo de consagração, eu ia subir no altar feruda, né? A fera. Colocando a mão em paralítico, dizendo, anda. Deus revela o seu coração para você. Exato. É um momento realmente é Jesus terminando de ministrar para uma multidão e se abstendo dela para ir para o secreto com o Pai, porque ele sabia que se ele não estivesse no Pai, ele não conseguiria cumprir aquilo que havia sido proposto. E até o que você falou das manifestações de cura de paralíticos, de libertação, isso mostra o nosso coração em fazer isso também. Sim. Porque o nosso coração precisa ser voltado pro amor. Na hora que eu oro para alguém ser curado, eu preciso ter no meu coração qual o tamanho do amor que eu tô sentindo por aquela pessoa. Será que o meu desejo de ver uma cura acontecer é de simplesmente ver uma cura acontecer? Ou é porque eu amo tanto essa pessoa que eu quero vê-la curada? Sabe? O que tá no nosso coração? E essas perguntas o secreto te revela, né? E eu vou te ser bem sincera, assim. Nesse tempo, eu tenho querido Jesus. Pode parecer assustador que eu vou te responder agora, mas eu tenho convicção de que esses 365 dias não vai aumentar a unção que está sobre a minha vida. A unção que está sobre a minha vida, ela está e ponto. Eu vou subir no altar daqui a um tempo, se eu tiver oportunidade, e eu vou ser a mesma pessoa.
em relação às ministrações. Mas dentro de mim, o meu nível de relacionamento com Deus vai ser diferente. Eu não estou buscando um tempo de unção nova. Eu não estou buscando um tempo de uma unção maior. Não vou sair, de repente as pessoas estão esperando que eu vá cuspir fogo depois que terminar os propósitos. Nossa, depois de 35 dias... Eu estou buscando Jesus. Eu quero andar com Jesus. Eu quero conhecer Jesus. É o que volta naquele assunto que a gente estava falando, né? A nossa busca não deve ser pela unção. Nossa busca deve ser pela intimidade. Porque a unção, ela passa. Quando eu olho, por exemplo, Moisés e ele tendo contato com a glória de Deus, a diferença de Moisés é que aquela glória, ela desvanecia do rosto dele. Porque aquela glória passava por ele. Mas hoje, na nova aliança, a gente é transformado de glória em glória. Então, o primeiro estágio que a gente se encontra hoje é glória. E o próximo também será a glória. Então, nosso foco não deve ser somente a busca pela glória, mas pela transformação que a glória vai promover na nossa vida através desse relacionamento de intimidade, né? Amém. É isso. Tia Cíntia, muito bom ter você aqui com a gente. Alguma palavra final que você quer deixar aí de incentivo pro pessoal? Talvez você esteja aí na sua casa, nos ouvindo, e não está entendendo muito que tempo é esse que eu estou vivendo. Também a gente não veio aqui para isso, né? A gente veio contar realmente experiência, não está explicando nada. Mas encontre em Jesus o seu lugar. Eu falei isso na semana passada e volto a repetir. Eu procurei satisfação em muitos lugares e em muitas pessoas. Nesse tempo, 23 anos depois de encontrar o Evangelho, eu encontro uma pessoa que me dá tudo. Em Jesus eu sou plena. Eu encontrei essa plenitude de vida que você só encontra em Jesus. Então, assim, busque Jesus. É isso. É isso. E aí, depois de 23 anos, você vê que tem mais. Então, cara, tem mais pra sua vida. Tem mais pra aqueles que escolhem ser radicalmente consagrados. Eu tô falando isso no Joy e eu creio que é uma verdade pra nossa geração. Amém. Deus está levantando uma geração de Samuels. Amém. Pessoas que se relacionam com Ofni e Finés, mas não se contaminam. É isso. Mas pela radicalidade da consagração, eles mudam todo o ambiente. E é isso que Deus vai fazer hoje. Amém. Obrigado por ter assistido até aqui e até a próxima.